Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento, Credit Shirley Empréstimo Online. Você liga e a gente resolve na hora. Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense. Raio Bate Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Pode Crer Açaiteria e Hamburgueria. Vem sentir este sabor. Peça já o seu. Delivery 987249982. Pode Crer. Pedimos para o mundo parar. O mundo parou. Mas nós não sabemos aonde saltar. Em qual parada nós iremos saltar? O Mandou Bem vai mostrar exatamente isso, a intolerância, a falta de amor entre as pessoas e mostrar que o bem está muito tímido ainda. Nilo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e vamos falar um pouco sobre como é que esse mundo que a gente está vivendo, Nilo, cheio de tanta violência, cheio de tanta intolerância, medos. As pessoas dizem, eu quero que o mundo pare. O mundo parou. E aí, Nilo? Eu que agradeço o convite de participar do seu programa. Na verdade, Jussier, essa intolerância, essa violência, essa falta de solidariedade e colaboração entre pessoas, isso não é novo, não é um fenômeno novo de forma nenhuma. É suficiente a gente lançar uma olhada sobre os livros de história ou parar um pouco nos canais de história da TV, que nós vamos ver a sequência de barbaridades, de absurdo, talvez até piores que os dias de hoje. Nos dias de hoje a gente olha com o olhar da modernidade. Nós temos uma outra compreensão, então somos exigentes, intolerantes com a violência, intolerantes para com certo tipo de coisas que acontecem. Na sexta-feira, véspera de carnaval, eu me deparei com uma notícia terrível nos blogs de notícias, né? Uma mulher enforcou um filho e filmou e enviou para o ex-marido. Isso é uma coisa absolutamente impensável no século XXI. Nós já devíamos ter superado esse tipo de coisa há muito tempo realmente. Só que, ao invés de a gente descer do mundo, não é? Mandar parar e descer, a gente deve ao contrário, a gente deve subir no mundo. Dizer, estou aqui, não desço, não pare, vamos em frente e vamos mudar isso, transformar isso. Isso se dá através da nossa ação, não há outro caminho, através da nossa ação. Não devemos nem podemos pactuar com isso que acontece todos os dias. O Livro dos Espíritos, a doutrina codificada por Allan Kardec, ele pergunta por que é que o mal prevalece. E a resposta dos espíritos eu acho esclarecedora, maravilhosa. Eles dizem que por causa da omissão dos bons, por conta do silêncio dos bons. O Luther King já dizia isso. Luther King dizia o que me assusta não é o alarido dos maus, é o silêncio dos bons. Então, enquanto nós, os bons, né, nos achamos bons, mantivermos uma posição, uma postura de omissão, de olhar e passar indiferente, de conviver com as pessoas dormindo nos canteiros das grandes avenidas, embaixo das marquises, enquanto as violências nós acharmos que as violências não nos dizem respeito, e principalmente termos uma absoluta omissão em termos políticos. Hoje a internet ela é um veículo que é importante, poderoso, e todo mundo hoje tem um smartphone, tem um telefone, e que ele filma, e ele reposta, e ele compartilha. E eu acho que muitas vezes falta nas pessoas amor também, para o irmão. Essa sintonia entre o eu e ele. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Vivemos num mundo onde só encontramos defeito nas pessoas. E a gente não consegue se olhar no espelho e saber que a maioria daqueles defeitos que eu aponto no irmão, eles estão inseridos ou incutidos dentro de cada um. Por que isso, Nilo? A gente sempre aponta para o outro. Não fomos educados para olhar para o outro de uma maneira positiva. O que nós ouvimos em criança e em nossa adolescência eram frases assim: farinha pouco, meu pirão primeiro. Não é? Em casa de malandro, de cócoras com ele, etc. As coisas iam por aí. Nós fomos educados assim. Não, você não tem nada a ver com isso, não se meta nisso. E então não aprendemos a ser solidários, muito pelo contrário. Aprendemos a pisar sobre o fraco, sobre o vencido, sobre o mais frágil.
e olhar aqueles que não têm um poder aquisitivo, aqueles que estão à margem da sociedade, olhar com um olhar de exclusão. Não é? Mendigos são queimados. Não é? Em Brasília, rapazes jovens de classe média queimaram mendigos, índios, nas calçadas. Não é? Isso é uma postura absolutamente desumana. Nós falamos em humanização. Aliás, falamos em espiritualização das pessoas. Na verdade, nós precisamos primeiro de nos humanizar. Humanização é o primeiro passo. O que é a humanização? É ter exatamente, nos educar, porque precisamos nos educar, não recebemos isso. Nos educar no sentido de olhar as pessoas todas, absolutamente todas, sem nenhum tipo de distinção. Brancos, pretos, gordos, magros, altos, baixos, brasileiros, americanos, argentinos, até os vascaínos a gente tem que olhar com um olhar de igualdade, não é verdade? Olhar com amor, olhar, é uma grande família humana, é uma grande família humana. E essa grande família humana está doente porque algumas partes, uma grande parte dessa humanidade está doente, né? De absoluta falta de sensibilidade com a dor humana. Quando nós assumirmos isso, né, primeiro em nós, o caminho passa por nós. Esse olhar de igualdade, de preocupação, de solidariedade, de procurar fazer algo, de tentar mudar, ou seja, estar na Terra, né, não descer do mundo, ao contrário, tentar mudar o caminho dessa grande nave que é a Terra e que nós todos estamos embarcados nela. Tentar mudar no sentido de uma nova rota, de uma rota de progresso, não progresso material, não progresso tecnológico, esse já existe, mas progresso humano, progresso moral. E aí estão as religiões, ou se você não é de um homem religioso, uma pessoa religiosa, aí estão as filosofias, os pensamentos. Como você falou, a internet, né, é um veículo maravilhoso. Você entra no YouTube e tem palestras com filósofos, com pensadores, com a monja, né, com tanta gente falando de amor. Por que você vai procurar aquele linkzinho que vai falar em violência? Né? Por que você opta por isso? Na maioria das pessoas hoje que tem seus grupos das redes sociais, ou as pessoas dizem, eu não divulgo a violência, mas vê alguma coisa na rua para um monte de gente, não para ajudar, salvar ou para prestar socorro, mas para fotografar e compartilhar nas redes atrás de um like, atrás de um compartilhamento. Isso você vê de uma forma muito geral. Está faltando Deus na vida das pessoas? Está faltando principalmente, mais que Deus, evidentemente está faltando Deus, mas está faltando também o espírito de solidariedade. Mas a gente veja iniciativas maravilhosas. Eu sou de uma época em que, por exemplo, ali na praia de Maracajaú, a beira da praia, a areia era repleta de cascos de tartaruga imensos, né? Imensos. As pessoas matavam. Aqui em Santa Rita, vizinha Genipabu, encalhou uma baleia uma vez e as pessoas pularam em cima, cortando a carne, etc, etc. Hoje uma baleia encalha, as pessoas se unem para empurrá-las de volta ao mar. Uma tartaruga encalhou agora, nesse final de semana, e também a população tirou, cuidou, ligaram para os bombeiros, etc, levaram a tartaruga para um centro veterinário. Há essas iniciativas. A criança, uma notícia tremendamente negativa que vocês devem ter acompanhado, uma criança encontrada num apartamento, numa casa, se eu não me engano, dentro de um tonel, acorrentada, não é? Chegando a comer fezes. Isso era feito pelo pai, pela mãe, pelo pai e pela irmã. Uma notícia tenebrosa, mas aí vem o lado luz, que é pouco divulgado, não é? Houve uma cadeia de solidariedade em torno dessa criança, de presentes, de comida, de alimento, de roupas, etc. Maravilhoso, ainda está havendo esse trabalho solidário das pessoas em torno dessas crianças. De vez em quando a gente também vê notícias de criaturas do bem, que distribuem comida, alimentação, quentinhas, não é? Você mesmo participa de alguns grupos desse tipo. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas que ainda gostam de divulgar notícias pesadas, criticando, às vezes zoando com alguém, fazendo algum tipo de brincadeira de mau gosto com alguém. E o universo conspira contra as pessoas, né? Então você joga e recebe de volta. É um eco ou um espelho que vai e volta. O que você acha disso, Nilo? Nós temos uma sintonia, digamos assim, né? É o clima mental que nós estabelecemos, o clima mental que nós
vivemos. Se o seu clima mental é um clima de coisas mais, umas coisas negativas, más notícias, etc., você termina vibrando nessa mesma sintonia, ou seja, você também adquire, incorpora esse discurso. Nada presta, o mundo não presta, as pessoas não prestam, o mundo não anda para frente, não vai mudar nada, etc, etc. E você passa a criar um psiquismo, tá, que favorece esse tipo de coisa. E depois a gente fica se perguntando, mas por que isso acontece comigo? Porque você vibra nessa sintonia. Então, meus companheiros, o que é que nós precisamos? Primeiro, mudar nossa postura, nosso comportamento, nossas atitudes, nossa forma de pensar, nossas companhias. Eu vou mudar minhas companhias? Sim, mudar as companhias, se necessário, sim. Se seus amigos, se sua roda de amigos, se sua roda de bate-papo é uma roda de bate-papo onde as coisas sempre são no aspecto negativo, de tornar as coisas mais complicadas, de falar mal dos outros, etc, etc, vida alheia e por aí. É interessante que se a gente não consegue mudar aquilo, a gente, meus irmãos, me desculpem, né? Mas desse papo eu não participo, nesse clima eu não participo. E se afastar, claro, com educação, com gentileza, não é? E buscar pessoas, grupos, criaturas que estejam na sua sintonia, no seu clima, na sua atitude e postura mental. E agir, porque nada mais importante do que a ação, do que o exemplo. Palavras às vezes não convencem o suficiente. Agora, as suas atitudes, o seu comportamento, aquilo que você aí faz, começa por influenciar os seus filhos, e olha a importância disso, porque você começa a incutir na nova geração, no seu lar, na sua família, um novo tipo de pensamento, não é? Nos seus filhos, nos seus companheiros, nos seus amigos de trabalho, etc., passa a ser respeitado, e em sendo respeitado, às vezes as pessoas procuram segui-lo ou até imitá-lo, porque veem em você um exemplo. Nilo, para concluir, eu gostaria de uma mensagem sucinta para os nossos telespectadores, falando exatamente isso da paz, do amor na vida das pessoas, como é importante ser luz na vida das pessoas. Vamos lá, queridos amigos, telespectadores, o convite que eu faço a todos é essa nova postura, digamos assim, que nem é tão nova, né? É algo que Jesus já falava nisso há 2000 anos, né? É um convite para todos nós agirmos em função de mudar as nossas vidas, os nossos lares, mudar o nosso país, mudar o nosso país que precisa urgentemente de uma guinada, de uma mudança de direção, mas passa por nós, porque nós somos os brasileiros, nós somos os cidadãos, e dessa forma mudar o mundo ao nosso redor. Criar um mundo mais pacífico, mais solidário, mais fraterno, mais progressista, não é? Onde se respeitem as pessoas, as raças, as cores, onde se respeite a vida, a natureza, enfim, não é? Criar um mundo feliz, e esse mundo feliz eu acho que é o que você deseja, eu acho que é o que você coloca no seu programa, e é o convite que eu faço para todos que nos veem nesse momento. Nilo Emerenciano, muito obrigado pelas suas palavras. Seja luz na vida das pessoas. O Manda Bem vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Muito obrigado, Jussier, pelas dicas que você tem me dado. Não sabe o quão você tem me ajudado na minha vida pessoal, na minha vida profissional também, nessa empreitada de empreendedorismo na minha empresa The King Premier. Jussier, gratidão do fundo do coração. As melhores opções de hambúrgueres gourmet da cidade você encontra aqui. Pode crer, seu lanche com gostinho irresistível. Temos pastéis, cachorros-quentes gourmet, coxinhas e batata frita. E para completar, temos deliciosos milkshakes e sucos. Funcionamos das 18 às 22h30. Rua Cajazeiras, número 2, Cidade da Esperança, Natal, RN. Delivery www.podecrer.com ou telefone 987249982. Vem sentir este sabor. Pode crer. A felicidade é algo que a gente procura todos os dias. Alguns acham difícil aplaudir, elogiar, reconhecer e ser feliz. No restaurante Pedacinho do Seridó, juntamos vários ingredientes para fazer uma culinária cheia de amor e afeto para você. Comida regional selecionada, sobremesa e suco grátis. Avenida Praia de Genipabu, 2085, Ponta Negra. Venha ser feliz com a gente. Pedidos pelo telefone 84 99995 2171. Se a bateria parou, a Rayobat tem a solução. Ligou, pediu, chegou. A Rayobat vai até você. Aqui você encontra baterias para seu carro,
moto, caminhão, barco e no break. Somos revendedor multimarcas. WhatsApp 988 390136. Avenida Bernardo Vieira, 2908. Atenção, servidor do Estado, Prefeitura do Natal, aposentados e pensionistas do INSS, Forças Armadas e empresa privada. Precisando de dinheiro? Temos a solução. Sem consulta Serasa, aqui na Credit Shirley, sem burocracia e dinheiro rápido. Precisei, liguei e resolvi. Foi ótimo. Credit Shirley, você liga e a gente resolve. WhatsApp 849-8780-4734. E o Manda Bem está de volta. Desta vez a gente vai conversar com um homem que tem uma experiência incrível de 41 países e que trabalha muito com jovens. Vamos conversar com o Padre Sávio. Uma alegria, José, estar aqui no Mandou Bem. Padre Sávio, o seu sorriso já está dizendo que está feliz, né? O senhor está de casa nova, né? Casa nova, muito feliz pela Casa Nova, por tudo aquilo que tem acontecido, apesar de todas as dificuldades que todos nós atravessamos, a gente tem que olhar para frente com coragem, com altivez e ter a certeza de coisas melhores, que dias melhores virão. Padre Sávio, nós sabemos que o senhor é natalense, como o senhor falou, mas já rodou 41 países, né? Isso, já viajei um bocado, conheço muita coisa. E as viagens são para nós, para mim, principalmente, um motivo muito bom de poder conhecer outras culturas, conhecer muitas pessoas e, sobretudo, adquirir sabedoria, que eu acredito que nós devemos acumular durante a nossa vida. A nossa maior riqueza é aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conhece e que nos dá sabedoria, não simplesmente para nós mesmos, mas para poder dar às outras pessoas, espalhar amor por aí e com as pessoas que estão em nossa volta. Quando o senhor nasceu em Angicos, imaginava conhecer essa quantidade de países? Eu nasci em Natal. Ah, o senhor nasceu em Natal? Nasci em Natal. Ah, o senhor não é de Angicos? Eu nasci em Natal e fui para Angicos, a minha primeira paróquia. Ah, então o senhor... Sou natalense da Gema. A sua primeira paróquia foi em Angicos. Então. Aí quando me ordenei, o primeiro lugar que o bispo me mandou, a Dom Matias na época, o padre sabe, você vai para Angicos e Santana do Mato. Que maravilha. E no começo foi difícil. Meu Deus do céu, sempre aqui acostumado com as coisas da cidade, como é que vai ser essa experiência, não é? Mas foi uma das melhores experiências da minha vida. Pois é, Padre Sávio, então assim, sair de Angicos, como o senhor foi para o interior, né? Por isso que o senhor falou tanto em Angicos que eu até pensei que fosse de lá. Isso. Então vamos lá, saiu de Angicos e depois para o mundo. Quando o senhor estava nesses 41 países, como é que o senhor imagina, por exemplo, coisas interessantes que aconteceram, diferente daqui de Natal, diferente do nosso Rio Grande do Norte, né? Uma coisa interessante que o senhor conheceu nesses 41 países que possa nos mostrar agora? A maior riqueza que eu acredito que exista nesse mundo é a possibilidade da gente se deparar com culturas diferentes e aprender com elas. Eu sempre fiz minhas viagens para encontros também, porque eu era coordenador nacional dos jovens, então eu representava o Brasil em relação aos jovens católicos. Então eu participava de muitos encontros internacionais com gente do mundo inteiro. Então adquirir essa cultura, adquirir a sabedoria que vem das pessoas, a experiência de vida que cada uma tinha, era algo formidável que me fascinava, ver essas nuances diferentes que existem nos diferentes países, mas que enriquecem a nossa vida. Nós, quando fazemos viagem, a gente abre os horizontes para aprender e ver que há beleza em todos os lugares, de todas as formas e com todas as pessoas. Você pode viajar somente para ver coisas, né, para fazer turismo, mas pode também adquirir a cultura daquele país, conhecer um pouco a sua gastronomia, os seus pontos turísticos, as pessoas, que é o que mais me interessa, saber como as pessoas vivem, como elas se comportam. Então, eu tive encontros já com jovens de 173 países diferentes. Maravilha. Era uma riqueza imensa. Então, sempre muito aprendizado, sempre. Padre Sávio, nós, como o senhor fala muito em jovens, os jovens de hoje, do mundo inteiro, não é só do Brasil, não é só do Rio Grande do Norte, do mundo inteiro, eles estão muito conectados, usam muito a internet. E hoje esses jovens, muitas vezes eles se aproximam de quem está longe e se afastam de quem está perto. Essa internet,
ela pode também prejudicar, não pode, Padre Sávio, sendo mal utilizada. Isso. Jussier é uma faca de dois gumes, não é? Como se diz no ditado popular. Ela pode fazer muito bem, como também pode fazer muita coisa não muito legal, equivocada. Então você tem um instrumento hoje, vamos dizer assim, poderoso em suas mãos. Todos nós temos. Se bem utilizarmos, podemos fazer muitas coisas boas. Se utilizarmos de uma forma equivocada, nós vamos ter problemas muito sérios em relação à nossa vida. Então, o que eu aconselho sempre aos meus jovens é isso. Tenham um filtro para ver tudo aquilo. E não vão na onda, porque na idade do jovem, principalmente do adolescente, é ir na onda daquilo que está ali. E não pode ser assim, você tem que ter uma visão crítica da coisa, você tem que ler, parar, ler, perceber, filtrar e dar a sua contribuição e, além de dar a sua contribuição, dizer o que você pensa. Às vezes destrói uma vida com a internet, com essas reenvio em massa de mensagens, de coisas que, como o senhor falou, eles não filtram. E é muito importante que não só os jovens, mas os adultos, Padre Sávio, aprendam a filtrar essas informações. Jesus não queria que a gente divulgasse algo que fizesse mal aos outros, né? Isso, muitas vezes Jesus diz, ele fazia milagres, curava alguém e dizia, não digam a ninguém. Ninguém precisa saber o bem que eu fiz para você. Mas no mundo que a gente está cibernético hoje, a reverberação das coisas erradas são muito fortes. E a gente precisa reverberar, ou seja, reverberar significa fazer conhecer as coisas boas que acontecem. Então nós precisamos divulgar também as boas notícias. Não estou criticando ninguém que traga notícias que a gente precise conhecê-las. Mas é preciso também, essa balança precisa ir muito para o outro lado de conhecer experiências boas. E eu digo a você, Jussier, conhecendo esse Brasil todinho, de cima a baixo, e o mundo, o mundo inteiro também, muita coisa precisa ser conhecida ainda, mas conheço uma boa parte, tem muita coisa boa acontecendo nesse momento no Brasil e no mundo. E essas experiências precisam ser relatadas e precisam ser conhecidas. Mas sabe uma pergunta que eu não quero calar, eu tenho que fazer essa pergunta para o senhor. O bem é tímido? Não, o bem ele deve ser ousado, o bem deve ser criativo, o bem deve ser proativo, fazendo com que o jovem acorde, desperte, não seja tímido nessas coisas, vão em frente. Então, as pessoas que fazem o bem precisam fazer com que isso tenha repercussão, com toda sinceridade. Precisam fazer repercutir as coisas boas e não ter medo disso. Não é? Não só pode ser ali imagenzinha de Instagram, sorrindo, não. Tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós precisa ser dito e precisa ser falado. Não simplesmente por uma questão de se expor, sim, entendeu? Mas também para que, através do testemunho, as pessoas possam encontrar soluções e caminhos para poder serem melhores. Padre Sávio, é interessante como as pessoas às vezes ficam com vergonha de divulgar, de fazer ou de se juntar para fazer o bem. É importante que as pessoas façam o bem e que elas sejam, como o senhor falou, reverbere esse bem. Na hora que a gente reverbera, que a gente começa a fazer o bem sem olhar a quem, é importante, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco de Assis. Nós temos vários exemplos. Vários exemplos em todas as religiões. Que sempre foram pacificadores e não pacíficos, né? Isso, precisa ser. A gente tem exemplos muito bonitos em todas as religiões. De pessoas que... Porque as religiões vivem em amor. Deus é amor, a sua essência é amor. Então nós precisamos fazer isso acontecer onde quer que você esteja. Eu, quando morava em Brasília, trabalhava na Conferência dos Bispos, tinha um trabalho muito bonito com os jovens das igrejas evangélicas, espíritas, de outras religiões, como budistas e outras matizes também. E como tem coisa bonita em cada um, e como a gente pode aprender uns com os outros. No momento que a gente se fecha e acha que é o dono da razão, que só nós sabemos, nós vamos estar cometendo até, eu vou dizer uma palavra forte, mas vou dizer para que todo mundo entenda, um crime
quando a gente não abre espaço para ver a beleza do outro, ver aquilo que interiormente e exteriormente também, através das palavras, essas pessoas podem contribuir conosco. Então, eu acredito num mundo onde as pessoas se deem as mãos, onde as pessoas construam as coisas em conjunto, não se individualizem. É claro que é óbvio que a experiência, cada um tem a sua experiência com o sagrado, seja lá onde for, mas essa experiência é muito mais gostosa de se viver quando estamos unidos, né? Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Ele está no meio de nós. Se Jesus chegasse hoje na Terra aqui, Ele não teria distinção com ninguém. Todos viriam para Ele e abraçaria a todos, né? Porque os ensinamentos de Jesus sempre foram assim, né? Abraçar a todos. Quem é que Jesus escolheu? As pessoas mais carentes, mais necessitadas. É isso que a igreja precisa fazer. A igreja faz, né? Isso, o Papa Francisco tem convidado muito a gente. Saiam do quadrado do templo e vão até as pessoas, né? Vão até a cada pessoa que precisa, vão às periferias. Não só as periferias geográficas, elas são imprescindíveis, porque ali as pessoas também precisam não só de dinheiro, mas precisam de um carinho, de serem ouvidas, de serem amadas. A gente poderia viver, criar um mundo muito melhor. Se a gente fizesse, Padre Zezinho tem uma música muito interessante. Se a gente amasse como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus sonhou, o mundo seria tão diferente. E para quem é de outra religião, deve ter muitas coisas boas lá dentro também. Façamos nós que o bem esteja acima de tudo e que o mal seja, vamos dizer, bem afastado de nós ou até aniquilado, podemos dizer assim. E isso depende de mim, de você, de todos nós. Cada um fazendo a sua parte e fazendo juntos, a gente vai ter um mundo muito melhor. Padre Sábio, mas eu queria terminar o programa com uma mensagem desse apóstolo aqui, do Padre Sábio, que está aqui estreando em Lagoa Nova, na nova casa, nova paróquia. Nova casa de São José de Anchieta. Para os nossos telespectadores, uma mensagem de otimismo nessa pandemia, nesse isolamento social, nessa crise, nessa conturbação que nós estamos passando, Padre Sábio. Vamos ter calma, vamos ter paciência. A gente vai conseguir, É um momento de fragilidade, é um momento onde a gente fica com a emotividade à flor da pele, mas é preciso ter calma, é preciso ter paciência e aguardar o tempo passar para que as coisas comecem a fluir, cuidar de si, cuidar do outro, a empatia, tudo isso que a gente já está ouvindo falar muito por aí, mas que a gente precisa exercitar. Não adianta absorver com os ouvidos, entrar por aqui, ficar no coração, mas não se externar através de atitudes. Então, um mundo de atitudes. Tenha e viva atitudes boas, que certamente você será feliz e fará feliz quem está em sua volta. Muito obrigado pela gentileza, por estarem aqui, a você, José, e aos meninos que estão aqui. Por trás dessas câmeras existem pessoas que se dedicam. E como é bonito ver isso, né? A gente não faz nada sozinho. Sempre tem pessoas que estão ao nosso lado. Então, que Deus abençoe a todo mundo, que sejam muito felizes e venham nos visitar quando puderem. Padre Sávio, muito obrigado pelas suas palavras, foram maravilhosas. E já quero convidar o senhor, vamos fazer um programa só com o senhor, entendeu? Será uma alegria. E dizer para você, telespectador, nós temos um jargão que a gente conhece sempre, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Nós temos que mudar isso. Quando a gente coloca isso, a gente já está decretando a morte de alguém, não serve para viver. Vamos modificar, como o Padre Sábio falou aqui. Quem não vive para servir é porque ainda não aprendeu a viver. Foi os ensinamentos de Jesus. E o Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te encontro novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Tchau! Eu sou muito grata a ele, todas as dicas dele têm me ajudado bastante a cada vez mais empreender, a cada vez mais a evoluir, a cada vez não ter medo de dar um passo à frente. Então, talvez se não fosse por essas dicas de alguém que seria mais experiente, eu não estaria hoje aqui com o meu consultório. Obrigada, José.
Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento, Credit Shirley Empréstimo Online. Você liga e a gente resolve na hora. Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense. Raio Bate Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Pode Crer Açaiteria e Hamburgueria. Vem sentir este sabor. Peça já o seu. Delivery 987249982. Pode Crer.